Este programa é livre para todos os públicos. Nós estamos estudando a primeira carta de São Pedro, é o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom ter a sua companhia. Deus tem nos falado e Ele fala através da palavra. E a gente precisa estar atento, escutar, meditar, lutar para aplicar, mas também rezar com essa palavra que nos é oferecida. Para que a gente viva bem o estudo bíblico de hoje, quero convidar você a invocar junto comigo a presença do Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para o capítulo 3 da primeira carta de São Pedro. Então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, anota aí, nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Versículos de 1 a 7. Anota aí, 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos ler o texto bíblico? Da mesma forma, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que os que ainda não dão ouvidos à palavra sejam conquistados pelo comportamento de suas esposas, mesmo sem discursos. Pois hão de observar a vossa conduta casta no temor. O vosso adorno não consista em coisas externas, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. Era assim que se adornavam outrora as santas mulheres, que colocavam sua esperança em Deus. Eram submissas aos seus maridos. Assim Sara obedeceu a Abraão, chamando-o seu senhor. E vós sois filhas de Sara, se praticais o bem, sem que medo algum vos perturbe. De igual modo, vós, os maridos, convivei de modo sensato com vossas mulheres, tratando-as com respeito, por sua constituição mais delicada e por elas serem, como vós, herdeiras da graça da vida. Isto para que as vossas preces não encontrem obstáculo. Nesse capítulo 3 que nós estamos estudando, nós vamos perceber aqui uma orientação precisa de Pedro em relação às esposas e aos maridos. Vamos imaginar, não sei se você percebe que dentro da igreja hoje tem muito mais mulheres, não sei se você já percebeu isso. A gente vai no encontro, sei lá, 60%, 70%, 80% das mulheres, dos participantes são mulheres, 20% homens, 30% de homens, até mesmo na busca ali. E o que Pedro está mostrando? Dentro da sensibilidade do coração das mulheres, muitas vezes elas são aquelas que rapidamente acolhem a palavra, rapidamente se deixam tocar pela palavra e se convertem. Então ele está mostrando aqui para elas que a submissão aos maridos, e aqui entendo uma submissão numa dimensão positiva, não uma submissão diante de agressividade, diante de ignorância, qualquer coisa semelhante, mas aquilo que diz mesmo da palavra submissão na dinâmica e dimensão do cristianismo, não é? Submissas aos maridos. Assim, vai dizer Paulo, os que ainda não obedecem à palavra sejam conquistados pelo modo de agir de suas mulheres, mesmo sem discursos, pois hão de observar a vossa conduta casta no temor. Então, essa submissão, ela está vinculada ao comportamento, essa submissão está vinculada à presença, essa submissão está vinculada à dimensão do trabalho, porque hoje nós estamos num tempo de uma mentalidade extremamente ideologizada, especialmente naquilo que se diz daquele feminismo negativo, que essa palavra gera até ojeriza nas pessoas, a palavra submissão, mas ela precisa ser muito bem entendida. Agressão, ignorância,
isso tudo está fora desse contexto que o apóstolo está expressando. O que ele está dizendo aqui é que a maneira de agir, né? Vamos supor, o marido chega, tem lá uma comidinha pronta, a roupa está limpa. Estou dando exemplos assim muito claros, coisas muito simples, né? Faz aquilo que gosta. A pregação do evangelho vai acontecendo dentro da casa sem discurso, mas por uma mudança. Na hora do diálogo, na hora do perdão, da reconciliação, são coisas que vão acontecendo e que vão tocando no coração dos homens que precisam ser tocados. Por isso, o modo de agir de suas mulheres, mesmo sem discursos, vão fazer com que eles observem a conduta casta no temor, aquilo que elas vivem de verdade. Depois Paulo vai orientar sobre os adornos exteriores, mostrando exatamente que é o interior que é mais importante. É uma vida virtuosa, um coração marcado pela estabilidade de um espírito suave, sereno, precioso diante de Deus. Era assim que antes se adornavam as santas mulheres, que colocavam sua esperança em Deus e estavam submissas aos seus maridos. Assim Sara obedecia a Abraão, chamando-o de seu Senhor, e vós sois filhas de Sara se praticardes o bem, sem que medo algum vos perturbe. Essa beleza interior, né? Quando a gente vai ler o livro de Judite, a gente vai ver Judite, né? Ela em oração demonstrava uma beleza exterior porque vinha do interior, da intimidade dela com Deus. Quando a gente vai olhar lá a história da rainha Esté com toda a sua beleza, exatamente proveniente do interior, da intimidade dela com Deus. Então gerava ali uma presença, um encantamento, uma conquista do coração do marido. Depois Paulo vai falar sobre os maridos. De igual modo, vós maridos, convivei de modo sensato com as vossas mulheres, tratando-as com respeito, sensatez, respeito. E aí ele vai dizer por quê? Elas têm uma constituição mais delicada. E por serem como nós, herdeiras da graça da vida, elas precisam ser tratadas com respeito, com dignidade, elas precisam ser tratadas com sensatez, não com grosseria, não com gritaria, não com uma forma como se trata um outro homem. Então, Paulo está mostrando aqui para os maridos como que eles devem conviver de forma sensata, como eles devem tratá-las com o respeito e com essa dimensão, não é, de consciência. As mulheres são herdeiras da graça como os homens. Por quê? Vamos imaginar que a visão daquele tempo era bastante diferente daquilo que hoje nós estamos inseridos nesse contexto. Mas algo que Pedro deixa claro, herdeiras da graça da vida eterna. Isso aqui precisa tocar no coração do marido, entender. Ela também, além de ser minha esposa, é minha irmã, porque ela é herdeira da mesma graça que eu. Nós somos filhos no filho, filhos do mesmo pai. E, portanto, precisamos caminhar juntos na direção dessa vida e dessa vida em abundância. Uma casa onde tem gritaria, onde tem agressividade de palavras, onde há discussões terríveis. Uma casa onde o marido e a esposa não se entendem. É uma casa desgovernada, onde não reina a harmonia, não reina a paz e não reina a vida. Não é? É um lugar insuportável, onde a própria dimensão emocional, psíquica, fica sugada por aquilo que lá se vive. Então, hoje, nós precisamos entender esse caminho. Marido, esposa, mulheres, homens. E aqui Pedro dá um toque importante, tanto para as mulheres quanto para os maridos. Assim, as vossas preces não encontrarão obstáculo. Se vive de forma contrária, as preces encontram obstáculo. Obstáculo numa humanidade não trabalhada, num temperamento não trabalhado, num caráter totalmente desviado. Nós precisamos hoje entender esse caminho que nosso Senhor faz, essa obra que nosso Senhor faz quando há submissão, quando há entrega, quando há abandono e quando há entendimento. Qual que é o entendimento que deve haver dentro de um matrimônio, segundo a palavra de Deus e o ensinamento da igreja? O marido tem que ser alguém que é instrumento de salvação para sua esposa. A meta dele deve ser essa: eu quero salvar a minha esposa e eu quero dar o meu melhor para ela. A mulher tem que ser instrumento de salvação para o marido. Eu quero salvar o meu marido, eu quero dar o melhor para ele. A gente vê aí Mônica
Se você vai ler as Confissões de Santo Agostinho, vai haver o testemunho lá de como Santa Mônica lidava com o marido dela, pagão, não convertido. A gente vai ver Rita de Cássia, como que ela lidava com o seu marido, né? Diante de todos os desafios que ela vivia e como a graça de Deus alcançou a esses. Então, chegou o momento de nós entendermos que existem regras espirituais que precisam ser observadas. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? Eu vou pegar esse último versículo, não é? Assim, as vossas preces não encontrarão obstáculo. Isso diz de uma vida alinhada com Deus na observância dos seus ensinamentos. Quando somos fiéis à palavra de Deus e ao seu ensinamento, todos os obstáculos que impediriam as nossas preces e orações são retirados. O que isso quer dizer? A gente tem liberdade espiritual e a gente tem acesso direto ao coração de Deus quando nós somos esses que observamos a sua palavra, a colocamos em prática e alinhamos o nosso coração com ela. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra que é direcionada aos esposos, às esposas, aos maridos e às suas esposas, uma palavra que toca profundamente a dimensão familiar, a dimensão da harmonia familiar, a dimensão do relacionamento entre os esposos, a dimensão que alcança também os filhos. E diante dessa palavra tão direta, que o Senhor convença o coração de ambos, maridos e esposas, para que alinhem a vida deles ao seu coração, ao seu pensamento, à sua vontade, e assim experimentem, Senhor, que a queda de todos os obstáculos que pudessem impedir que as preces deles chegassem ao seu coração e fossem alcançadas pelo Senhor, fossem alcançadas pela sua graça, pela sua bondade, pela sua ação poderosa. É o que nós queremos agora pedir. Eu rezo pelos esposos, eu rezo pela esposa, pelo esposo, para que sejam instrumentos, Senhor Deus, na oração, como oração eficácia, mas também instrumentos de harmonia, de bênção, de paz e de alegria no seio familiar. Se há algum matrimônio que necessite agora de libertação, que assim o Senhor possa fazê-lo pela autoridade da sua palavra e pela oração que nós fazemos, em o nome de Jesus, Pai, é isso que nós pedimos. Amém. Aplicar a palavra é o segredo da resposta da oração. Alinhar a nossa vida à palavra de Deus é a garantia de que os obstáculos às nossas preces são derrubados. Então vivamos, apliquemos a palavra de Deus hoje e sempre na nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.